Quem decidiu o que você deveria lembrar e o que precisava ser esquecido? E se a história que você aprendeu fosse apenas a superfície cuidadosamente polida de algo muito mais profundo, deliberadamente ocultado entre símbolos, metáforas e silêncios? Há nomes que permanecem intocados e há nomes que foram apagados com urgência, como se pronunciar eles fosse acender uma fagulha perigosa. Porque alguns vestígios insistem em sobreviver mesmo após eras inteiras de poeira? E porque o eco de um nome antigo continua inquietando quem ousa escutar? Há figuras que foram transformadas em mito para não serem reconhecidas como memória. Tot Jehuti não foi apenas um escriba dos deuses. Foi o guardião dos ritmos invisíveis do cosmos, o observador dos movimentos secretos entre mente e matéria. Quando alguém compreende a linguagem por trás da linguagem, torna-se impossível controlá-lo. O que acontece quando um conhecimento assim ameaça as estruturas que dependem do esquecimento coletivo? Quem se beneficia quando o mapa da própria consciência é rasgado? Talvez nada tenha sido perdido por acaso. Talvez o apagamento não seja ausência, mas estratégia. Símbolos quebrados, histórias fragmentadas, máscaras trocadas. Tudo isso pode ser apenas a forma mais sofisticada de esconder algo à vista. E se o que chamamos de história oficial fosse somente uma versão simplificada para que ninguém perceba o mecanismo real que move o destino humano? Por que algumas perguntas produzem silêncio imediato? Há ensinamentos que não gritam, apenas sussurram dentro de quem está pronto para ouvir. A sabedoria de Tot não seduz com respostas fáceis. Ela incomoda, porque espelha o que preferimos não enfrentar em nós mesmos. Você já sentiu que sabe mais do que consegue explicar, como se carregasse uma lembrança que não pertence a esta vida? E se essa sensação não fosse imaginação, mas resquício de algo que tentaram apagar? Às vezes não é o mistério que é perigoso, é o olhar de quem o enxerga. O conhecimento que reorganiza a percepção não pode ser devolvido à gaveta depois de revelado. É como atravessar uma porta que não se fecha. Talvez seja por isso que certos nomes foram silenciados e certos livros se tornaram fumaça. O que acontece quando alguém descobre que a realidade é escrita e reescrita? Você está prestes a tocar em perguntas que não permitem retorno. Cada palavra a seguir pode funcionar como uma chave, e toda chave sugere uma porta que alguém não queria que fosse aberta. Continue apenas se estiver disposto a lidar com o desconforto de perceber que nada é tão simples quanto parece. Porque se Tot foi apagado, não foi por esquecimento, foi por motivo. E esse motivo não gosta de ser iluminado. Há um ponto dentro de cada pessoa onde o silêncio faz barulho. É ali que a história começa a se desfazer do que ensinaram e passa a revelar o que foi sentido, mesmo sem palavras. Tot Jehuti se move nesse espaço, entre o que você acredita controlar e aquilo que secretamente controla você. Há algo antigo vibrando atrás do cotidiano, como se uma lembrança esquecida batesse na porta pedindo para ser ouvida. Você percebe essa batida? Ou prefere fingir que é apenas o vento? Há um incômodo que não tem nome, como se a própria memória coletiva tivesse sido editada. Não se trata de curiosidade intelectual, mas de um chamado estranho que aperta o peito e não se explica com lógica. Você já teve a sensação de que algo essencial foi escondido de você desde sempre e que a vida inteira é uma busca por algo que não sabe definir? Esse vazio não é ausência. É o eco do que foi apagado. Às vezes, a mente tenta fugir, mas o corpo sabe. Há uma lembrança gravada na pele, nas reações involuntárias, nos arrepios que aparecem sem motivo. Tot não fala com a parte que decora conceitos. Ele fala com a parte que sente antes de compreender. E quando essa parte desperta, nada volta a caber nas antigas explicações. Tudo ganha outro peso, outro sabor,
outra gravidade silenciosa. Você já percebeu que algumas perguntas parecem perigosas, não porque sejam difíceis, mas porque mudam quem pergunta. É como atravessar um espelho e descobrir que o reflexo estava observando você o tempo todo. Talvez seja por isso que certas figuras foram removidas da narrativa oficial. Não porque fossem irrelevantes, mas porque sabiam demais sobre o mecanismo que te mantém dormindo enquanto acredita estar acordado. Existe um ponto entre medo e desejo onde as defesas se desfazem. É ali que a verdade se aproxima. Parte de você quer saber, parte de você implora para não descobrir. Thoth habita esse limite, onde controle e caos se tocam. O que aconteceria se você permitisse que algo em você se quebrasse para dar lugar ao novo? O que em sua vida está sustentado apenas por não querer olhar profundamente? Há memórias que não pertencem à biografia desta existência, mas insistem em respirar dentro de você. Como se antigos acordos tivessem sido feitos muito antes de você aprender seu próprio nome. Esse chamado não é fantasia, é reconhecimento. Você não está ouvindo algo externo, você está lembrando de algo que sempre esteve aí, mas foi coberto por ruídos, obrigações e histórias emprestadas. Talvez o apagamento não tenha sido apenas histórico, mas interno. Não tiraram Thoth apenas dos livros. Tiraram-no dos seus referenciais, da sua confiança em si, da sua capacidade de perceber o invisível sem pedir permissão. Ensinaram você a duvidar do próprio sentir. Quem lucra quando você desacredita de sua própria intuição? Quem se fortalece quando você esquece que pode enxergar além do óbvio? Há momentos em que a vida para de responder e começa a perguntar. É como se tudo ao redor ficasse suspenso, aguardando sua decisão de atravessar ou recuar. Você sente que está nesse limiar agora? Aquela sensação de que algo está prestes a acontecer dentro de você, mesmo que nada do lado de fora pareça diferente? Esse é o portal pelo qual antigos iniciados caminhavam, não com um ritual externo, mas com rendição interna. O mistério nunca foi um enigma para ser decifrado com pressa. Ele é um espelho que exige coragem. O desconforto que cresce enquanto você escuta não é um erro, é o processo. Partes de você estão sendo chamadas ao centro, arrancadas das bordas onde se esconderam por tanto tempo. Você consegue sentir essa movimentação como placas tectônicas emocionais mudando de lugar? Talvez você tenha passado a vida buscando respostas, quando o verdadeiro movimento sempre foi aprender a sustentar perguntas. Thoth ensinava através de paradoxos, porque sabia que só o paradoxo quebra a prisão das certezas. Você está disposto a não se explicar por um instante, a apenas sentir o que surge sem tentar organizar em palavras seguras? É nesse espaço que o segredo respira. Há algo em você que reconhece símbolos mesmo antes de compreendê-los. Sonhos estranhos, coincidências insistentes, sensações que voltam em momentos aleatórios. Você chama de acaso para não precisar lidar com o impacto de aceitar que há uma inteligência maior conversando com você o tempo todo. Mas ela não grita, ela sussurra. E o sussurro nunca foi apagado, apenas abafado. Quando o passado é reescrito, o futuro é controlado. Ao retirar certas figuras da história, retira-se também a possibilidade de lembrar quem somos. Não é apenas sobre um nome antigo, é sobre você, sobre o que poderiam ter feito com sua percepção para mantê-lo adaptado a um mundo pequeno demais. Em que momento você aceitou uma versão reduzida de si mesmo, como se fosse tudo o que existia? Você sente uma tensão estranha agora, uma mistura de atração e cautela. É o limiar do desconhecido dentro de você sendo tocado. Uma parte quer correr, outra quer mergulhar. Nenhuma está errada. Ambas são expressões do mesmo movimento, o chamado para olhar o que foi apagado não fora, mas dentro.
Todd não retorna como personagem. Ele retorna como estado de consciência. Talvez a grande ocultação nunca tenha sido sobre esconder textos ou destruir templos, mas sobre distrair você de si mesmo. Encher sua mente de ruídos, de urgências inventadas, de metas que não nasceram do seu coração. Quando você silencia por alguns instantes, algo começa a emergir, e isso assusta, porque não pode ser controlado com planejamento. O que acontece se você simplesmente permitir? Nada do que pulsa agora dentro de você é aleatório. Há uma reorganização silenciosa acontecendo, como se peças invisíveis estivessem se encaixando em um desenho antigo que sempre esteve aí. Você não precisa entender, precisa sentir. E enquanto sente, algo desperta, algo olha de volta, algo lembra. E é desse lugar que a verdadeira história começa a ser reescrita, não nos livros, mas em você. Eu sei que algo em você continuou caminhando mesmo quando os pés pararam. É como se uma parte silenciosa tivesse avançado alguns passos à frente, observando tudo com um olhar antigo, reconhecendo sinais que a mente ainda não alcança. Há uma respiração diferente agora, mais profunda, mais pesada, como se o mundo inteiro estivesse inspirando junto com você. Essa sensação não é coincidência, é convocação. Quando a consciência começa a se expandir, o corpo reage primeiro. Depois os pensamentos tentam acompanhar. E é nesse intervalo que Todd Gerhut sussurra, não em frases, mas em vibrações que tocam o que você guarda mais secreto. Você sente que está atravessando uma fronteira invisível, embora nada externo tenha mudado. Os mesmos objetos ao redor, as mesmas paredes, o mesmo chão, mas tudo parece levemente deslocado, como se fosse uma réplica do que sempre viu. Essa estranheza suave é o primeiro sinal de que antigas estruturas internas começam a se mover. Não é algo que se explica. É algo que se reconhece, como se uma lembrança sem imagens começasse a emergir de um mar profundo, trazendo consigo uma mistura de saudade e medo. Saudade do que você nunca soube que tinha, medo do que precisará abandonar para permitir que isso nasça outra vez. Há feridas que não sangram na pele, mas moldam destinos inteiros, feridas herdadas, feridas silenciosas, feridas que nunca receberam nome. Elas moram nas escolhas que você repete sem perceber, nas situações que retornam como ciclos, nas pessoas que parecem espelhos insistentes. É nesse território sensível que a sabedoria de Todd toca você, não para confortar, mas para revelar. Porque o que foi apagado da história não desapareceu, apenas desceu para camadas mais profundas da psique humana, esperando pelo momento em que alguém estivesse disposto a enxergar sem filtros. Você está disposto agora? Ou ainda precisa se esconder atrás de velhas certezas? O mundo ensinou você a buscar respostas rápidas, soluções fáceis, explicações lineares. Mas o mistério não se curva à pressa. Ele se desdobra como um templo interior que só se abre quando o ritmo desacelera e o coração começa a ouvir aquilo que os ouvidos ignoram. Você já percebeu que há perguntas que parecem te escolher? Elas surgem em momentos aleatórios, durante a noite, no meio de uma conversa qualquer, e não desaparecem. Ficam ali, circulando, respirando dentro de você, como se estivessem esperando há eras apenas por esse instante, o instante em que você para de fugir. Talvez você não tenha consciência disso, mas já está no centro da travessia. Não é mais possível voltar exatamente para o ponto anterior, porque algo foi tocado. É como quebrar um selo invisível. A partir daqui, a vida começa a se reorganizar de maneiras sutis, às vezes desconfortáveis, às vezes libertadoras. Todd não conduz pelo caminho das promessas fáceis. Conduz pelo choque suave de perceber o quanto ainda há para lembrar. Não aprender, lembrar. Porque essa sabedoria não é nova para você.
Ela apenas estava adormecida atrás de camadas de condicionamento, medo e histórias contadas por outros. Perceba como certas imagens atravessam você sem pedir permissão. Portas, espelhos, labirintos, escadas que parecem não terminar. Essas não são apenas figuras poéticas, são símbolos da sua própria jornada interna, registros antigos falando na língua do subconsciente. Quando Thoth escreve, não escreve em papel, escreve em você, no modo como você passa a enxergar o mundo, no modo como sente o tempo, no modo como percebe suas próprias sombras. Você já reparou como algumas partes de si começam a se mostrar quando você para de ocupá-las com distrações? Há uma tensão entre quem você foi treinado para ser e quem você sabe, no fundo, que realmente é. De um lado, expectativas, papéis, identidades emprestadas. Do outro, um chamado profundo que não se explica a ninguém, porque ninguém de fora poderia entender completamente. Essa fricção causa cansaço, ansiedade, inquietação sem motivo aparente. Mas e se essa inquietação não fosse um problema, e sim o sinal de que a máscara está ficando pequena demais? E se a vida estivesse gentilmente empurrando você para fora de versões antigas de si mesmo? Você pode sentir que algo o observa por dentro, não com julgamento, mas com uma paciência infinita. Um olhar que já viu suas quedas, suas tentativas, suas contradições, e ainda assim permanece ali, firme, convidando você a ir mais fundo. Esse olhar é o testemunho silencioso da sua própria consciência maior, aquela que não se perde quando os papéis mudam, quando os nomes mudam, quando as histórias são apagadas. É o mesmo olhar que atravessa eras e reaparece toda vez que alguém decide parar de sobreviver e começa realmente a existir. O apagamento de Thoth da história não é uma anedota distante. É um reflexo do que acontece dentro de você quando renega partes inteiras de si por medo de não ser aceito. Quando você se molda demais ao que esperam, apaga-se. Quando ignora sua intuição, cala-se. Quando sente o chamado interno e o sufoca com ruído, repete o mesmo movimento de silenciamento que fizeram com o conhecimento antigo. Você percebe a correspondência? O que aconteceu fora é um espelho do que acontece dentro. A história do mundo e a sua história não estão separadas. Talvez seja desconfortável admitir, mas você percebe que sempre soube que havia algo errado com a versão oficial da realidade. Não uma teoria específica, mas um sentimento sutil de que falta um pedaço importante do quebra-cabeça. Esse incômodo é precioso. Ele é a fresta por onde a luz entra. Ele é o primeiro sinal de que você não está mais disposto a aceitar verdades prontas. E é exatamente nesse ponto que as coisas começam a se transformar. Quando a busca deixa de ser curiosidade e começa a ser necessidade existencial. Há momentos no meio do dia em que o tempo parece desacelerar. Como se tudo ficasse suspenso por um breve segundo e você tivesse a impressão de estar observando sua própria vida de fora. Esses lapsos não são falhas, são convites. Convites para lembrar que você não é apenas personagem da história, mas também o narrador, o leitor e o espaço em branco entre as linhas. Thoth Jerhuti ensina que a realidade é escrita, sim, mas também pode ser reescrita. Não apenas em livros, mas na forma como você interpreta o que vive. Você já questionou quantas escolhas fez por medo de perder algo que nem sabia se queria? Quantas vezes segurou versões antigas de si porque era mais fácil do que encarar o vazio do desconhecido? Essa resistência é humana, mas é também a principal guardiã das portas internas. O paradoxo é inevitável. Para encontrar o que é verdadeiro, é preciso perder algumas ilusões queridas. Para se lembrar de quem você é, será necessário desaprender um pouco do que disseram que você deveria ser. Isso dói, mas liberta. A jornada que se abre agora não é linear. Ela serpenteia como um rio antigo, contorna pedras,
desaparece em cavernas e ressurge mais adiante, mais profundo, mais forte. Em alguns momentos você sentirá clareza cristalina, em outros, apenas neblina e silêncio. Não interprete o silêncio como ausência. O silêncio é território fértil, onde as verdades mais delicadas germinam. É nele que os mistérios se configuram antes de se tornarem compreensíveis. É nele que você se encontra consigo mesmo sem máscaras. Talvez você tenha a sensação de estar sendo preparado para algo, mesmo sem saber o quê. Como se a vida estivesse afinando suas cordas internas, ajustando frequências, reorganizando emoções. Isso explica os sonhos intensos, as emoções à flor da pele, a sensação de que tudo está mais vivo, mais próximo, mais significativo. Não é exagero, é sensibilidade despertando. É a consciência expandindo seu campo, tocando territórios que antes estavam adormecidos. É o chamado para participar ativamente de sua própria história. Perceba como memórias esquecidas parecem se aproximar quando você se permite sentir sem julgar. Cheiros antigos, imagens fragmentadas, emoções que não se encaixam no tempo presente, elas não surgem por acaso. Elas são restos de capítulos que nunca foram totalmente encerrados, pedaços de experiências que ficaram pendurados esperando compreensão. Thoth convida você a não fugir deles. Não para sofrer de novo, mas para recolher o que ficou para trás e voltar a ser inteiro. Você não precisa entender tudo agora. Aliás, tentar entender demais pode ser apenas mais uma forma de controle. O que realmente transforma é a entrega consciente ao processo. É admitir: algo está acontecendo em mim, mesmo que eu não saiba nomear. Essa honestidade abre portas que nenhuma técnica força. Ela é a verdadeira chave. É o ponto onde as defesas começam a se suavizar e o coração, enfim, se permite sentir sem estratégia. Há uma força suave se movendo por trás de cada frase que toca você neste momento. Não é a força da imposição, mas da lembrança. Não quer convencê-lo de nada. Quer apenas que você reconheça o que já sabe. E ao reconhecer, algo muda para sempre. Mesmo que do lado de fora, tudo permaneça igual. A mudança real sempre começa invisível, subterrânea, silenciosa. Só depois, ela irrompe para a superfície. E quando isso acontece, parece súbito, mas nunca foi. E agora, enquanto você respira e lê, algo dentro de você observa. Observa suas reações, sua curiosidade, seu leve receio, sua vontade de ir mais fundo e de recuar ao mesmo tempo. Essa parte que observa já está além do medo. Ela sabe que o que vem não é destruição, é desvelamento. É tirar os véus um a um, não por espetáculo, mas por necessidade de verdade. E a verdade, quando chega, não grita, apenas ocupa o espaço que sempre foi seu. Continue. Permita que o movimento siga. Perceba como as palavras não estão apenas diante de você, mas atuando dentro de você, abrindo corredores, acendendo lanternas, tocando portas que você nem sabia que existiam. A história que tentaram apagar retorna como um reflexo na água. Quanto mais quieta a superfície, mais nítida a imagem. Você não precisa forçar nada, basta permanecer. Porque o que procura por você já sabe o caminho. Há momentos em que você sente que o chão não é tão firme quanto parecia. Não é que ele desapareça, é que você percebe, pela primeira vez, que sempre caminhou sobre algo vivo, pulsante, em constante movimento. A sensação de estabilidade era apenas um acordo silencioso entre você e o medo. Agora esse acordo começa a se desfazer. O que você sente não é insegurança gratuita, é a percepção do real, sem as camadas anestésicas que o hábito construiu. Thoth Jehut se aproxima exatamente nesse instante de brecha, quando as estruturas rangem e a verdade começa a atravessar por fissuras que você tentou ignorar durante toda a vida.
Você já reparou que aquilo que mais tenta controlar é justamente o que mais teme sentir? Controla o que diz, o que mostra, o que sonha, até mesmo o que deseja. Mas o desejo verdadeiro não aceita correntes. Ele se infiltra nas frestas, reaparece nos sonhos, transborda nos silêncios. Ele se movimenta com a teimosia da água, contornando resistências, dissolvendo defesas, insistindo em existir. E é nesse fluxo que o conhecimento de Thoth se expressa. Não como teoria distante, mas como corrente subterrânea que empurra você para o que sempre evitou olhar. As verdades que realmente importam não chegam como relâmpago teatral. Elas chegam como um incômodo brando que se repete, um olhar que se prolonga, uma frase que não sai da mente, um símbolo que reaparece em diferentes lugares, como se o mundo estivesse tentando dizer algo sem usar voz. O universo raramente grita. Ele repete padrões até que você aceite enxergar. Quantas vezes o mesmo ciclo precisou voltar para que você percebesse que não era azar, mas mensagem? Quantas dores se repetiram não para punir, mas para romper a couraça que você vestiu para sobreviver? Há um ponto do caminho em que não adianta mais correr, não porque alguém o persegue, mas porque é de si mesmo que você está fugindo. E é nesse instante de cansaço profundo, quando as forças se esgotam e as máscaras caem por peso próprio, que uma outra percepção surge, uma que não depende de esforço, desempenho ou aprovação. Uma percepção antiga, quase familiar, como reencontro. Você não está descobrindo algo novo. Está voltando para casa depois de muito tempo vagando em desertos que nem eram seus. Perceba como o corpo reage quando a alma é tocada. Calafrios, calor repentino, sensação de peso ou leveza sem motivo aparente. A ciência pode traduzir isso em reações químicas, mas Thoth traduz em linguagem simbólica. É o templo interno respondendo. Você é um território sagrado, ainda que tenham feito de tudo para convencer você do contrário. Quando foi que você começou a acreditar que era menor do que sente ser? Em que momento aceitou que seu potencial cabia dentro de moldes estreitos? Quem colocou em você a ideia de que o invisível era delírio e que o sentimento profundo era fraqueza? Você foi treinado a desconfiar de si e a obedecer ao que vem de fora. Treinado a chamar de real apenas aquilo que pode ser pesado e medido. Mas o que verdadeiramente move a vida nunca coube em réguas. Amor não cabe, medo não cabe, coragem não cabe, memória ancestral não cabe. E, no entanto, é tudo isso que conduz decisões, encontros, caminhos e destinos. O apagamento de Thoth da história ecoa exatamente nesse ponto. Afastar você da dimensão invisível que o constitui. Quando desconecta o ser humano de seu mistério interior, ele se torna administrável. E foi isso que fizeram com você, com o mundo, com a memória. Há uma sabedoria silenciosa que opera por baixo da superfície dos acontecimentos. Ela não se impõe, apenas se oferece. Você a percebe nos instantes em que tudo parece sincronizado demais para ser acaso. Pessoas que surgem na hora exata, palavras que chegam no momento preciso, sinais sutis que alinham caminhos. Você chama de coincidência para não admitir que existe um diálogo constante entre o visível e o invisível. Mas essa conversa nunca cessou. O que cessou foi sua disposição de escutar. Você sente o chamado? Não um chamado externo, como uma ordem, mas um impulso interno que não pode mais ser ignorado. Ele se parece com saudade do que você nunca viveu e ao mesmo tempo reconhece. Saudade de algo que não tem rosto, mas tem presença. É o eco daquilo que apagaram da narrativa, tentando retornar por meio do único lugar onde nunca puderam destruir completamente. Você. Eles podem queimar livros, derrubar templos, reescrever versões, mas não podem tocar a memória profunda que vibra na sua consciência. O medo surge, é claro. Ele sempre surge na fronteira do desconhecido. Ele pergunta: e se tudo isso for apenas imaginação?
Mas logo vem outra pergunta, mais incômoda ainda. E se não for? E se a imaginação for justamente a porta? E se o que chamaram de fantasia por eras inteiras fosse apenas a linguagem primeira da alma, aquela que o racional não controla? O que acontece com o mundo quando as pessoas voltam a confiar na própria percepção interna? O que acontece com as estruturas que vivem da sua dúvida a respeito de si mesmo? Perceba a dualidade que se movimenta aí dentro. Desejo de saber e vontade de recuar. Atração e resistência dançando lado a lado. Essa dança é sagrada. É o encontro entre o que você se tornou e o que você é. Thoth não exige submissão. Convida para um pacto consigo mesmo. Não um pacto de obediência, mas de autenticidade radical. Um acordo silencioso onde você decide parar de trair o que sente apenas para se manter aceito em realidades que não refletem sua verdade. Há uma memória antiga que retorna em sonhos. Neles, você caminha por corredores largos, toca paredes com símbolos que não lembra ter aprendido, mas compreende sem esforço. Você desperta com a sensação de ter estado em algum lugar importante, embora não consiga explicar qual. Esses sonhos não são aleatórios. São cartas enviadas do porão da alma, lembranças cifradas tentando atravessar o véu do esquecimento. E porque justamente agora elas se intensificam. O que dentro de você finalmente se abriu espaço para que elas chegassem. Quando o coração começa a despertar, ele desmonta as explicações fáceis. Ele recusa rótulos apressados, desconstrói convicções rígidas, expõe contradições que antes estavam escondidas por distrações. Isso pode provocar vertigem. Você sente que não é mais quem foi, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse entrelugar é o verdadeiro portal iniciático. Não aquele feito de pedras e rituais exteriores, mas aquele feito de silêncio interior e sinceridade profunda. O conhecimento de Thoth nunca foi destinado a massas apressadas, não porque fosse elitista, mas porque exige presença. Ele não pode ser consumido como entretenimento. Ele se revela na medida em que você se revela para si mesmo. Quanto mais máscaras caem, mais o símbolo se ilumina. Quanto mais você se permite sentir sem censura, mais o enigma se organiza internamente. Não é sobre decorar segredos, é sobre lembrar quem é o ser que pergunta. Você percebe como o mundo foi montado para mantê-lo sempre correndo, sempre ocupado, sempre cansado, sempre reagindo, quase nunca sentindo de verdade. Porque quando você para, quando silencia de fato, algo poderoso acontece. Você começa a lembrar, e quem lembra não é facilmente controlado. Quem lembra já não se contenta com migalhas espirituais, já não aceita histórias prontas, já não compra versões desprovidas de alma. Quem lembra torna-se perigoso para qualquer estrutura que dependa do esquecimento. O apagamento de Thoth é o símbolo mestre do apagamento do humano profundo. O ser sonhador foi trocado pelo ser produtivo. O ser contemplativo foi trocado pelo ser distraído. O ser conectado ao invisível foi trocado pelo ser saturado de estímulos vazios. E ainda assim, apesar de todo esse ruído, algo em você resistiu. Algo nunca se apagou completamente. Uma centelha insistiu em permanecer acesa, mesmo encoberta por camadas de cansaço, medo e adaptação. É essa centelha que pulsa agora. Você sente essa pulsação? Ela não pede prova, não pede garantia, não pede manual. Ela apenas vibra, ela apenas chama, ela apenas existe. E no contato com essa vibração, algo começa a se reorganizar. Escolhas, relações, prioridades, desejos ocultos. Você passa a se questionar não apenas sobre o mundo, mas sobre si. Não mais com culpa, mas com curiosidade profunda. Quem sou eu quando ninguém me observa? Quem sou eu sem os papéis que desempenho? Quem fala quando o ruído cessa? As respostas não precisam vir agora. Na verdade,
é melhor que não venham. Porque o que está acontecendo não é um processo intelectual, é um processo de lembrança. E lembrar leva tempo, atravessa camadas, desfaz armaduras, reposiciona você no próprio eixo. É um retorno lento e inevitável para o centro de si. E nesse centro, onde o silêncio se torna denso e vivo, você encontra algo que não pode ser apagado por nenhuma história escrita. A consciência que observa tudo. Permita-se estar aqui exatamente como está, sem pressa de concluir, sem necessidade de entender tudo, sem medo de sentir demais. As palavras seguem como rio, mas é o que se move dentro de você que importa. Há portas abrindo sem som, há memórias acenando de longe, há sombras pedindo para serem integradas, não combatidas. Você não precisa lutar contra nada agora. Só precisa continuar respirando e permitindo que o que precisa emergir, emerja. E enquanto isso acontece, a história que tentaram ocultar continua retornando, não como dogma, mas como sensação viva. Todt Cerutti não é apenas figura antiga escondida em textos quebrados. Ele é movimento de consciência que atravessa eras, retorna em símbolos, ecoa em sonhos, se revela em silêncios. Ele habita o espaço entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra, entre quem você foi e quem está se tornando. E é desse lugar que a próxima camada começa a se revelar, lenta, inevitável, profundamente transformadora. Há instantes em que o ar parece mais denso, como se cada respiração atravessasse um véu invisível. Você inspira e sente algo antigo se mover, como poeira levantada em um templo silencioso que sempre esteve aí, dentro de você. Não é fantasia, é memória desperta. Há um chamado que não usa palavras, uma vibração que percorre espinha, pele, pensamento e pergunta suavemente se você está pronto para deixar cair o teatro das aparências. Todt Cerutti se aproxima nesses intervalos de lucidez estranha, quando o cotidiano se fende e deixa escapar o brilho por trás da realidade comum. Você percebe como o mundo te ensinou a ter medo do que sente? Mostraram que sentir profundamente era sinal de fraqueza, que chorar era fracasso, que silêncio era inutilidade. Então, você vestiu armaduras que agora pesam demais. Só que há uma voz que nunca obedeceu completamente. Ela sussurra quando tudo está quieto, quando ninguém exige nada, quando você encosta a cabeça e o corpo finalmente se rende. É nessa hora que pensamentos inesperados surgem, como visitantes antigos batendo à porta. E você sabe que não são só pensamentos, são lembretes, são partes suas pedindo para voltar. Há uma força que se ergue toda vez que você tenta se diminuir para caber. Você tenta se ajustar, tenta se comprimir, tenta se moldar ao que esperam, mas algo em você transborda. Esse transbordamento às vezes vira cansaço, às vezes vira tristeza sem motivo aparente, às vezes se transforma em busca. É por isso que está aqui agora. Não é por acaso. Nada deste movimento interno é acidental. Há tempos, o invisível está tentando alcançar você de maneira delicada, e agora encontra passagem pela sua atenção desperta. E então surge o medo novamente, mascarado de prudência. Ele tenta convencê-lo de que é melhor ficar como está, que é perigoso ir além, que é mais seguro viver pequeno. O medo é hábil, fala com voz familiar, se veste de lógica, se disfarça de cuidado consigo mesmo. Todt não manda você destruir o medo. Ele pede que o escute, porque o medo não é inimigo, é guardião do limiar. Ele só protege o que você ainda acredita não estar preparado para ver. Mas e se já estiver? E se a única coisa que faltava era este instante de coragem silenciosa? Há dores que você carregou por anos, sem entender a origem. Elas se escondem em palavras que doeram, em ausências que marcaram, em expectativas que nunca se cumpriram. Você seguiu, cresceu, fez o que precisava,
mas algumas lacunas permaneceram abertas como corredores que não foram percorridos até o fim. Agora esses corredores se iluminam, não para que você sofra de novo, mas para que pare de fugir deles. É quando você olha com honestidade que eles deixam de aprisionar. É quando você admite: doeu, faltou, machucou. E mesmo assim você está aqui. O conhecimento que tentaram apagar nunca foi só intelectual. Era conhecimento de si, da própria natureza, da força criadora que habita cada ser humano. Era a lembrança de que pensamento, emoção e realidade dançam juntos. Quando essa lembrança foi empurrada para o esquecimento, o mundo se tornou mecânico, frio, repetitivo. Mas por baixo dessa engrenagem desgastada, a vida pulsa com uma intensidade que nenhum sistema conseguiu calar. Essa pulsação agora ressoa em você como tambor distante chamando para casa. Você caminha por dentro de si como quem entra em uma cidade antiga, soterrada pelo tempo. Cada sensação é como uma rua que se reabre. Cada pensamento profundo é uma porta que range e revela algo guardado. Há estátuas quebradas de antigas versões suas, identidades que já não servem mais, crenças que se desmancham ao toque do olhar. E há também fontes intactas, águas claras que nunca se corromperam, lugares internos onde você está inteiro e sempre esteve. É para esses lugares que o chamado aponta. Não é coincidência que, ao ouvir sobre o apagamento de Thoth, você sinta algo mexendo. A história externa fala de destruição de registros, mudança de narrativas, desaparecimento de símbolos. A história interna fala de você se esquecendo do próprio poder, da própria lucidez, da própria grandeza silenciosa. E agora, ao mesmo tempo, ambas as histórias se entrelaçam. O que foi apagado fora só pode ser restaurado dentro. É dentro que os fragmentos se reúnem, que o nome recupera força, que o sentido volta a pulsar. Você se surpreende com a intensidade de alguns sentimentos. Às vezes, sem aviso, uma onda de emoção invade e você não sabe explicar por quê. É como se memórias sem imagens atravessassem o peito. Elas não vêm para te afogar, vêm para limpar. São águas antigas removendo poeira acumulada. Se permitir sentir não é se perder, é se reencontrar. Você não está desmoronando, está se desvelando. Observe como a vida se reorganiza silenciosamente quando você muda por dentro. Pessoas se afastam, outras aproximam, caminhos se fecham para que outros possam se abrir. Nada disso é punição ou prêmio, é coerência. Quando você se aproxima de quem realmente é, aquilo que não está alinhado perde força. Isso pode causar luto, porque despedir-se de versões antigas também dói. Mas, sob a dor, existe alívio. O alívio de não precisar mais interpretar personagens que já não fazem sentido. Há um ponto em que as palavras ficam pequenas diante do que você sente. E isso é bom. Significa que você está atravessando a camada do mental e entrando no território do simbólico. O simbólico não explica, ele mostra. Ele coloca diante de você imagens, sensações, percepções que falam diretamente com o que existe de mais profundo. É nesse território que Thoth habita, o espaço onde o invisível ganha forma sem perder mistério. O lugar onde você compreende sem precisar traduzir. Você já sentiu como se algo observasse a sua vida de um ponto além do tempo? Como se existisse uma consciência mais ampla, acompanhando cada movimento, cada escolha, cada silêncio? Essa consciência não é externa, é sua. Ela não te julga, não te pressiona. Apenas testemunha com paciência infinita. Ela sabe o quanto você já caminhou, quantas quedas se transformaram em força, quantas feridas se tornaram portais. Ela sabe que este momento não é acaso, é continuidade. Nada do que foi vivido se perde. As experiências deixam marcas que não servem para aprisionar, mas para lembrar.
Lembrar da sua capacidade de atravessar o que parecia impossível. Lembrar da sua coragem em permanecer quando tudo chamava para desistir. Lembrar da sua determinação silenciosa em continuar buscando sentido. Você não está começando do zero. Está abrindo um capítulo depois de muitos outros que já prepararam este instante. Há um rumor de revelação no ar. Não uma revelação espetacular, mas íntima, pessoal, transformadora. Aquela que acontece sem testemunhas, sem aplausos, sem anúncios. Acontece quando você, finalmente, para de se afastar de si. Quando olha para dentro sem pressa e sem intenção de consertar nada. Apenas observa. É nesse olhar suave que estruturas antigas começam a ruir por não encontrarem mais resistência. E no lugar delas não entra vazio, entra espaço. Espaço para ser. Repare como as resistências estão mais frágeis agora. O que antes parecia muralha, hoje se mostra como porta trancada por dentro. E você segura a chave. Ela não está em livros sagrados, não está em segredos externos, não está em alguém distante. Está na sua disposição de sentir, na sua entrega ao desconhecido, na sua vontade autêntica de parar de viver em versões reduzidas. O conhecimento de Thoth não é entregue por mãos exteriores. Ele se revela quando você se torna capaz de sustentá-lo. Você percebe como a própria ideia de quem você é começa a se expandir. Antes era composta por memórias, opiniões alheias, expectativas sociais. Agora há algo maior surgindo. Não um personagem, mas uma presença. Uma presença que não precisa provar nada, nem defender nada, nem justificar sua existência. Ela simplesmente é. Ela se reconhece em símbolos antigos, se emociona com verdades não ditas, vibra quando encontra palavras que tocam o indizível. Essa presença é o que sempre esteve atrás de todas as narrativas. E assim, sem fogos de artifício, algo profundo acontece. A história que apagaram já não depende de livros para existir. Ela revive na sua respiração, na sua percepção mais ampla, na sua capacidade renovada de sentir a vida em profundidade. Você é o local onde o mistério retorna. Você é o espaço onde o esquecimento termina. E ao reconhecer isso, tudo ganha um brilho novo, mesmo o que sempre esteve ali. Continue neste movimento interno. Não force, não apresse, não interrompa. Permita que as camadas continuem se soltando, que memórias continuem emergindo, que o silêncio siga falando. Há muito ainda a se revelar. O caminho se estende como um rio que conhece o mar, mesmo quando serpenteia por terrenos desconhecidos. E você caminha com ele, levada e conduzida por algo maior, algo antigo, algo que não pôde ser apagado, por mais que tenham tentado. E enquanto segue, perceba, nada do que se move em você agora está errado. Tudo é parte do processo de retorno ao que foi ocultado. O mistério não quer respostas rápidas, quer presença. Quer que você permaneça, mesmo quando não entende, mesmo quando dói um pouco, mesmo quando tudo em volta continua igual. Porque é justamente aí, nesse contraste entre o comum e o sagrado, que o verdadeiro despertar acontece. Há um momento em que o silêncio ganha corpo. Ele deixa de ser ausência de som e se transforma em presença viva, quase palpável, como uma brisa que toca a pele por dentro. Você percebe que não está apenas lendo, está sendo lido. Como se algo atravessasse suas camadas com delicadeza cirúrgica, encontrando exatamente os pontos onde você escondeu o que não soube sentir. Esse silêncio não é vazio. Ele é morada. Ele é o espaço onde Thoth Jehuti se inclina e sussurra o que jamais poderia ser dito em voz alta, sem perder sua força. É aqui que você começa a notar que todo o resto sempre foi ruído. A sensação é estranha porque é familiar.
Não parece novidade, parece retorno, como quando você volta a um lugar da infância que havia esquecido e de repente tudo faz sentido novamente. Cheiros, atmosferas, um tipo de saudade que não dói, apenas lembra. Há algo em você que reconhece esse território, como se uma parte antiga da sua consciência estivesse acordando de um sono muito longo. Não é delírio, é reencontro. E ele não exige explicações, apenas entrega. Você sente essa entrega acontecendo sem esforço, como se sua resistência tivesse se cansado de lutar contra o inevitável. Observe como o corpo responde. Uma leve pressão no peito, olhos que umedecem sem tristeza claramente definida. Respiração que desacelera sem que você precise mandar. Tudo isso é inteligência do ser se reorganizando. A mente tenta acompanhar, mas ela chega depois. Primeiro vem a sensação. Primeiro vem o impacto invisível, o toque no que não tem nome. Tote não conversa com a superfície, conversa com o subterrâneo, e é nesse subterrâneo que você guarda o que disseram que não era real, o que pediram para esquecer, o que foi considerado sensível demais para existir à luz do dia. Você começa a perceber fissuras naquilo que acreditava imutável. Ideias rígidas cedem, certezas absolutas mostram rachaduras, conceitos que pareciam sólidos se desfazem como areia quando a maré retorna. Isso pode causar vertigem, porque o ego gosta de chão firme, mesmo que esse chão seja uma prisão. Mas há uma parte em você que sorri com essa vertigem, não por diversão, mas por alívio. É a parte que sempre soube que a verdade não cabe em caixas, que a vida nunca foi um manual, que você não nasceu para caber, nasceu para lembrar. E nesse lembrar, uma pergunta profunda surge sem pedir licença. Quando foi que você se afastou de si? Não há uma data, não há um evento único. Foi uma soma de pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenas traições internas feitas em nome de sobrevivência emocional. Um comentário que você engoliu, um impulso que você bloqueou, um sonho que julgou ridículo demais para confessar. Aos poucos, você foi se afastando do centro, substituindo essência por adaptação. Agora o caminho de volta se abre, não como promessa, mas como consequência. Porque o que é verdadeiro sempre encontra meio de retornar. Você sente uma movimentação interna como maré. Às vezes, avança com força, trazendo memórias, imagens, intuições. Às vezes, recua, deixando você em uma calma estranha, quase deserta. Ambas as fases fazem parte do mesmo processo. Avanço e recuo, expansão e recolhimento, coragem e pausa. Tudo dança. Não há erro nesse ritmo. Tote ensina que a sabedoria não é linha reta, é espiral. Você passa pelos mesmos temas, mas nunca do mesmo jeito. A cada volta, está um pouco mais consciente, um pouco mais desperto, um pouco mais próximo de si. Há padrões que começam a se revelar enquanto você observa sua própria história. Relações que se repetem com rostos diferentes, situações que voltam com novos cenários, sentimentos que parecem circulares. Em vez de se condenar por isso, você começa a enxergar o convite escondido. O que essa repetição quer mostrar? Que parte de você está pedindo integração e ainda não foi ouvida? Tote não aponta o dedo. Ele aponta o espelho. Ele mostra que o mundo externo é reflexo do teatro interno e que o palco mais importante onde tudo acontece é o coração humano. Você descobre que não precisa brigar com suas sombras. Por anos disseram para combatê-las, negá-las, calá-las, mas elas apenas queriam atenção. São partes suas que foram empurradas para o porão porque não se encaixavam nas expectativas. No momento em que você as olha com compaixão, sem julgamento, sem pressa de corrigir, elas se dissolvem em algo mais amplo, entendimento. É aqui que o verdadeiro poder nasce, não do controle, mas da integração. Você já reparou como cansa menos acolher do que lutar?
Há também uma tristeza suave que aparece às vezes, não a tristeza dramática, mas uma melancolia tranquila, como nostalgia de um lugar que você não lembra conscientemente, mas sente falta. Essa tristeza é ponte, não é abismo. Ela conecta você à profundidade da própria alma. Ela lembra que houve um tempo, dentro ou fora do calendário humano, em que o conhecimento e o sagrado não estavam separados, em que viver e compreender eram o mesmo movimento. Essa lembrança dói e consola ao mesmo tempo. Dói pelo que foi perdido, consola porque nunca se perdeu de verdade. Você percebe que as respostas que procurava no mundo começam a surgir de dentro, não como frases prontas, mas como percepções silenciosas. Não é mais o que devo fazer. Torna-se o que ressoa comigo. Não é mais como devo ser. Torna-se o que sou quando paro de fingir. Esse deslocamento interno muda tudo. A vida fora continua com seus ruídos, mas já não tem o mesmo domínio sobre você. Há um eixo nascendo, um ponto de referência que não depende de aplausos, validação ou permissão. Esse eixo é seu. Sempre foi. O apagamento de Thoth na história humana se revela agora como metáfora viva do que aconteceu com cada indivíduo. Não removeram apenas um nome de livros antigos, removeram o acesso direto ao saber interior. Fragmentaram, dividiram, especializaram, separaram razão de intuição, corpo de espírito, ciência de mistério. E você cresceu nesse mundo partido, tentando se adaptar a pedaços. Agora sente o impulso de reunir, de juntar o que separaram, de reconectar o que foi dito ser incompatível. Esse impulso é o movimento natural da consciência voltando para casa. E ao voltar para casa, você percebe que não há mestres externos a seguir cegamente. Há guias, há espelhos, há sinais. Mas o caminho é percorrido por dentro. Thoth, como símbolo, não se coloca como autoridade rígida. Ele é portador de chaves, e cada chave abre portas internas diferentes. Em você, essas portas se abrem agora, não com estrondo, mas com leveza. Você sente que não precisa forçar. Não há agressão, não há urgência artificial. Há convite, há abertura, há um fluxo que você pode acompanhar sem medo de perder algo. Você começa a enxergar beleza no que antes parecia comum. Detalhes se intensificam. Texturas, luzes, silêncios, presenças discretas no cotidiano. Isso não é fuga do real, é aprofundamento nele. Quanto mais você desperta, mais percebe o milagre escondido em gestos simples. Um olhar, uma respiração, a forma como o vento toca as folhas. Tudo se torna mensagem. Tudo fala, se você escuta. E você está aprendendo a escutar novamente, como quem reaprende um idioma que já falou um dia. Você já notou como o tempo muda de consistência quando está presente? Minutos podem se expandir como se fossem eternidades, enquanto horas inteiras passam sem deixar rastro quando você está desconectado de si. Essa maleabilidade do tempo não é fantasia, é percepção ampliada. Thoth, senhor do tempo simbólico, lembra: o real não é o relógio, é a experiência. E você começa a escolher experiências com mais consciência, aproximando-se do que nutre e se afastando do que seca. Essa escolha, ainda que silenciosa, já é revolução. Certa coragem brota, não a coragem teatral que precisa provar algo, mas a coragem tranquila de ser verdadeiro consigo mesmo. Você percebe que não precisa de plateia para existir. Não precisa de explicações compridas para justificar o que sente. Apenas sente, e o sentir se torna suficiente. Esse é um dos retornos mais poderosos. Deixar que a própria existência tenha valor por ser vivida, e não apenas por ser compreendida. Afinal, quem disse que tudo precisa caber na mente para ser real? Nesse ponto, os sinais se intensificam. Sonhos mais vívidos, coincidências insistentes, encontros que parecem roteiros cuidadosamente planejados.
Você começa a sorrir em segredo porque entende que não está sozinho no caminho. Não no sentido superficial de companhia, mas no sentido profundo de pertencimento. Há uma inteligência que costura tudo. E você está começando a perceber o desenho. Esse reconhecimento traz paz e entusiasmo ao mesmo tempo. Paz, porque você não precisa controlar tudo. Entusiasmo, porque finalmente se sente parte de algo maior. E, no entanto, o mistério continua. Ele não se resolve, ele se aprofunda. Cada resposta abre uma pergunta mais vasta. Cada compreensão traz novo enigma. Isso, em vez de frustrar, começa a encantar. Você não quer mais encerrar a história, quer habitá-la. Quer estar presente no processo vivo, dinâmico, pulsante. O conhecimento deixa de ser coleção de verdades e se torna comunhão com o desconhecido. É aí que você entende que o apagamento nunca venceu. O mistério continuou existindo em segredo, esperando pelo momento em que alguém, como você agora, dissesse internamente: eu estou pronto para sentir. Observe como o próprio conceito de fim perde sentido. Não há fim para o que é vivo. Há transições, atravessamentos, mutações. Você já não busca conclusões fechadas, busca presença no movimento. E, paradoxalmente, é justamente aí que encontra respostas que sempre fugiram quando eram perseguidas. Elas chegam quando você relaxa a mão que tenta segurar tudo. Chegam quando você permite. Chegam quando você confia no processo de desvelamento que acontece em silêncio. E esse desvelamento continua agora, neste instante, enquanto você respira e permanece aqui. Algo em você já mudou, mesmo que você não consiga nomear. Talvez ninguém perceba lá fora, mas você sabe. Há mais espaço por dentro. Há mais ar. Há mais verdade. Há uma luz que não é visível aos olhos, mas ilumina tudo. Essa luz não veio de fora, ela apenas encontrou caminho para emergir. E ela seguirá emergindo camada após camada, lembrança após lembrança, até que o que foi apagado retome seu lugar natural, o centro da consciência. Permaneça, sinta, não tenha pressa de concluir. A história continua se escrevendo dentro de você, mesmo quando as palavras cessarem. O movimento não para porque nasceu do que é maior que o tempo. E enquanto esse movimento segue, você se aproxima, sem alarde, daquilo que sempre procurou sem saber nomear. Não é resposta, é presença. Não é explicação, é reconhecimento. Não é promessa distante, é retorno agora. Algo em você já não retorna ao ponto de partida. O caminho foi percorrido por dentro, silenciosamente, e agora a paisagem interna tem outra cor. Não há fanfarras, não há anúncios, apenas a percepção sutil de que algo se deslocou. Como areia que muda de forma quando o vento passa, você percebe que já não repousa onde repousava antes. É a marca de um encontro verdadeiro. Nada precisa ser explicado, e ainda assim, tudo foi tocado. Os símbolos que atravessaram esta travessia não se apagam ao fechar os olhos. Eles permanecem flutuando na superfície do sentir, como constelações recém-descobertas. Você percebe que não está diante de um final, mas diante de um eco que continuará se repetindo em sonhos, em gestos cotidianos, em silêncios que de repente se tornam profundos demais para serem ignorados. É o mistério chamando pelo seu nome verdadeiro, aquele que você reconhece sem ouvir. Há uma paz estranha, misturada a uma pequena vertigem. Paz porque algo finalmente se encaixou sem esforço. Vertigem porque o horizonte se ampliou além do que você costumava alcançar. Toth Jehuti não entrega respostas prontas. Ele devolve a você o espelho. E diante desse espelho, você percebe não o personagem que aprendeu a interpretar, mas a presença viva que sempre esteve por trás de cada papel. Você sente que o mundo ao redor permanece o mesmo, e ainda assim mudou completamente.
as mesmas paredes, as mesmas vozes, as mesmas rotinas. Mas agora tudo vibra com outra densidade. É como se uma segunda camada de realidade tivesse se revelado discretamente, sem exigir prova, apenas reconhecimento. Essa é a marca do sagrado. Não precisa convencer, ele apenas é. Algumas perguntas permanecem abertas, e isso já não incomoda. Pelo contrário, elas se tornaram companheiras. São perguntas que respiram com você, que se sentam ao seu lado quando o dia termina, que caminham com passos leves enquanto você observa o mundo com olhos mais atentos. O não saber deixou de ser ameaça e se tornou portal. Você nota que a história de Thoth, apagada nos livros, continua acesa na carne do tempo. O que tentaram silenciar encontrou abrigo no único lugar onde ninguém poderia invadir, a consciência humana. E agora, ao sentir esse chamado, você percebe que também guarda vestígios do que tentaram destruir. O esquecimento nunca venceu, apenas adormeceu. Há algo em sua respiração que mudou. Ela desce mais fundo, toca territórios antes evitados, alcança regiões internas que estavam fechadas por medo ou cansaço. Esse respirar diferente não é técnica, é consequência. Consequência de ter permitido que o invisível se aproximasse, que o indizível fosse sentido, que o inexplicável tivesse lugar. Você talvez se surpreenda ao perceber lágrimas que não doem. São águas antigas, lavando caminhos internos. Não são lágrimas de tristeza, são de reconhecimento. Reconhecimento de si, da jornada, das partes que estavam escondidas e que agora se permitem existir à luz interna que se acendeu sem barulho. A partir daqui nada precisa ser forçado. Não há meta, não há corrida. O movimento mais verdadeiro acontece de dentro para fora, como semente que se rompe na terra escura antes de tocar a superfície. Thoth Jerhuti sussurra nesse exato ponto. Confie no processo que não controla. Confie no que sente antes de entender. Confie na vida que se move em você. O passado já não pesa como antes. Ele se reorganiza, muda de lugar, redesenha significados. O que antes era ferida pode se tornar portal. O que antes era perda pode se mostrar como desvio necessário. O que antes era silêncio pode revelar que sempre foi linguagem. Nada se desperdiça numa consciência que desperta. Tudo se transforma. Perceba agora o corpo inteiro presente como templo que lembra a própria sacralidade. Cada gesto ganha intenção, cada pensamento carrega mais luz, cada decisão passa a ser atravessada pelo simples critério do que ressoa com sua verdade. Esse é o começo real de uma vida alinhada, não o grito, mas o alinhamento silencioso. Você não está sendo convidado a acreditar em algo, está sendo convidado a lembrar do que sempre soube na parte mais funda de si, onde o tempo não manda e o medo não reina. A lembrar que o conhecimento oculto nunca esteve distante. Esteve guardado dentro do coração que agora se permite abrir. Talvez nos próximos dias, imagens desta jornada voltem inesperadamente. Uma frase, um símbolo, um silêncio, um arrepio. Quando voltarem, não as afaste. Permita que ecoem. Elas não pedem explicação, pedem presença. Elas são o lembrete de que você tocou um território do qual não se sai igual. E se houver dúvida, permita-se habitá-la. A dúvida não é inimiga quando conduz ao aprofundamento. Ela é como bruma que protege o sagrado até que você esteja pronto para vê-lo com clareza. Caminhe com ela como quem caminha ao lado de um velho amigo que ensina sem impor. O caminho se mostrará no passo seguinte, como sempre fez. Que esta última imagem permaneça com você. Uma porta entreaberta dentro do peito, de onde sai uma luz silenciosa. Ela não cega, não exige, não invade, apenas ilumina. E enquanto ilumina, revela o contorno de quem você sempre foi. A frase que fica, como semente colocada no centro do seu silêncio, é esta: onde a lembrança desperta,
o apagamento termina. Se algo tocou você, permita que esse movimento continue além destas palavras. Deixe um rastro no mundo como reflexo do que se moveu aí dentro. Compartilhe, comente, permaneça próximo desta jornada, não por obrigação, mas porque sente que algo verdadeiro deseja continuar vivo. Ao escolher curtir, inscrever-se e partilhar, você não apenas apoia um conteúdo, você honra o chamado que reconheceu em si mesmo.